graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande. Nós damos toda a honra, toda a glória ao nosso Deus pela oportunidade de retornarmos a esta igreja, que é a nossa igreja mãe, e não tem como realmente não trazermos outro sentimento no nosso coração, senão de gratidão a Deus por tudo quanto nós pudemos durante uma parte da nossa vida, infância, adolescência, que aqui passamos. Agradecemos a Deus por tudo que essa igreja fez e certamente ainda continua fazendo por nós, lembrando de nós nas suas orações, e queremos agradecer a Deus por tudo quanto, pela paciência, pelo amor, pela instrução, pelo ensino da palavra de Deus. E eu realmente devo muito a esta igreja, e eu quero agradecer de coração, porque esta igreja teve todo o cuidado, toda a paciência para conosco, e nós já estamos aí 32 anos de caminhada ministerial, somos pastor há 32 anos, e estamos novamente em Piracicaba. Juntamente conosco está o neto da dona Leonor, que é uma bênção na nossa vida, na vida da igreja, o pastor Lucas. Temos trabalhado juntos para a revitalização daquela igreja, que graças a Deus nós temos boas notícias para dar. Deus tem abençoado a IPI de Piracicaba e temos vivido tempos bons. Nós estamos vivendo o ano do centenário de fundação da igreja. Eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32 até o final do capítulo, e depois nós vamos ler no capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Hebreus 10, 32 até o final do capítulo inicialmente. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem e virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Agora, no capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pai Santo, Pai querido, neste momento em que estamos diante da Tua presença, para prestarmos o nosso culto, o nosso reconhecimento, a nossa adoração, que Tu és o único no céu e na terra, que é digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória,
todo louvor, toda exaltação. Que Tu és aquele que está assentado, Senhor, no trono que rege o universo, cercado dos querubins, dos anjos que louvam e exaltam o Teu nome. Aqui estamos nós também, Senhor. Nos unimos neste culto, Senhor, para podermos prestar a Ti aquilo que todos nós aqui reconhecemos, que Tu és o Senhor das nossas vidas, que Tu és o nosso Redentor, que Tu és aquele que tem estado presente em cada momento na nossa vida, como nosso melhor amigo, como aquele que tem nos sustentado nas lutas, nas dificuldades. E nós queremos Te agradecer, porque só podemos, Senhor, Te glorificar, porque para isso fomos criados, fomos feitos para o louvor da Tua glória. E aqui estamos, Senhor, e podemos separar esse tempo para nos lembrar que pertencemos a Ti, e que a nossa vida deve estar voltada, Senhor, para fazer a Tua vontade, para exaltar o Teu nome, para vivermos, ó Pai, de modo que venha realmente, Senhor, glorificar o Teu santo nome. Venha abençoar, Deus, neste momento na mensagem, na meditação da Tua palavra, Senhor. Eu quero me colocar totalmente nas Tuas mãos, sou o Teu servo, sou apenas instrumento nas Tuas mãos, e peço que o meditar do meu coração, as palavras da minha boca sejam agradáveis na Tua presença, e que tudo que sair, ó Deus, dos lábios do Teu servo, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a edificação do Teu povo aqui que se reúne, Senhor. E nós sairemos aqui Te dando toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor falou ao nosso coração. Nós Te agradecemos e pedimos por tudo, no nome de Cristo Jesus, o nosso eterno e amado Salvador. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, queridos, queridas, lemos essas duas passagens que ficam exatamente entre o capítulo, provavelmente um dos capítulos mais preciosos, um dos mais belos capítulos da Bíblia, e de modo muito especial da carta aos Hebreus, o capítulo 11. O primeiro texto introduz este capítulo, e o segundo texto que nós lemos, no capítulo 12, ele conclui aquilo que o autor vai estar meditando no capítulo 11. E é interessante, meus amados, que quando nós lemos o capítulo 11 aos Hebreus, nós vemos ali um relato histórico, quando o autor desta carta, que nós não sabemos se foi Paulo, Apolo ou Barnabé, não sabemos com certeza o autor desta rica carta, conhecida, uma das mais preciosas e por alguns, uma das mais valiosas, se não a mais valiosa carta do Novo Testamento. Nós vemos que o autor desta carta, escrevendo aos judeus convertidos, aos judeus cristãos, ele traz um relato histórico de grandes personagens que marcaram a história deste povo, e certamente são personagens que marcaram também a nossa vida, na medida que nós tivemos um contato com as Escrituras, estudando a vida dos grandes homens e mulheres de Deus. E quando nós vemos aqui o capítulo 11 aos Hebreus, que é chamado a galeria dos heróis da fé, nós vemos ali personagens famosos, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, a sua descendência, Moisés, Davi. Encontramos o relato resumido de vidas muito conhecidas, que são inspiração para nós, para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Encontramos também o relato de vida de mulheres usadas por Deus. Fala de Sara, esposa de Abraão. Fala de Raabe, a mulher que Deus resgatou para ser um instrumento lá em Jericó, quando o povo estava para adentrar a terra prometida. Fala de mulheres que recobraram seus filhos da morte através da ressurreição, mulheres anônimas. E encontramos também um relato também de homens anônimos,
pessoas que fizeram parte desta história e que não tiveram o seu nome registrado nas Escrituras, mas que agora nós vemos o apóstolo lançando mão destas vidas para tirar lições preciosas para cada um de nós. Meus amados, dizem alguns estudiosos que a história é o terceiro testamento. Nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, e temos o terceiro testamento, que seria a história. Já ouvi alguém dizer que, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos seria o quinto evangelho: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa histórica da igreja do Senhor Jesus, que viveu o evangelho, que procurou colocar em prática o evangelho ensinado pelo Senhor Jesus. E nós vemos na vida da igreja, quando nós paramos para pensar naqueles que fizeram a história da igreja, daqueles que o Senhor levantou em momentos especiais, momentos importantes, como este ano nós estamos lembrando dos 500 anos da Reforma Protestante, nos vem muitos nomes, muitos personagens que fizeram a história desta igreja, que eu e você aqui continuamos a escrevê-la. E quando nós pensamos, meus amados, nestas vidas tão preciosas usadas por Deus, instrumentos especiais que o Senhor usou nas suas gerações no tempo determinado, nós vemos, meus amados, que aqui o autor, ele nos destaca uma virtude, dentre as muitas virtudes desses homens e dessas mulheres. Ele destaca a virtude da perseverança, falando daqueles homens da história do antigo Israel, e chegando no exemplo maior, na pessoa maior que é Jesus Cristo, nós vemos que o autor destaca de modo especial a perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é permanecer firme. Perseverança é você se manter com a mesma força, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo. É você continuar sem desistir. É você ter paciência diante das lutas e das dificuldades, sem de modo algum fraquejar e entregar-se diante das dificuldades. E, meus amados, quando nós olhamos para a pós-modernidade, que alguns chamam de pós-cristianismo, ou têm chamado também de pós-verdade, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, uma característica, meus irmãos, clara da pós-modernidade é, sem dúvida alguma, a impermanência. Alguns chamam desta sociedade de uma sociedade líquida, uma sociedade superficial, uma sociedade que não se mantém firme em nenhum dos seus conceitos. Os relacionamentos são superficiais. É muito fácil nós encontrarmos hoje pessoas que tiveram inúmeros casamentos. Os ídolos da sociedade são exemplos de pessoas que não são capazes de se manter no relacionamento conjugal por muito tempo, vivem trocando de parceiros. Vemos, meus irmãos, as pessoas mudando rapidamente de opinião. São crentes que mudam de igreja em igreja, não estão contentes. São pessoas que vivem em busca da tal felicidade, indo à procura de tantos lugares e de tantas pessoas, e que parece que nunca o encontram. E desta maneira, uma característica da nossa sociedade é esta: eu tenho visto jovens que não conseguem se encontrar, começaram já vários cursos e não conseguem encontrar a sua verdadeira vocação. Encontramos pessoas que transitam nesta sociedade onde nada é certo, onde tudo muda. Nós vemos muitas pessoas desistindo da vida. Os índices de suicídio
tem aumentado assustadoramente. Temos visto pessoas desesperadas procurando terapias, procurando encontrar, quem sabe, uma melhor maneira de conduzir a sua vida. Mas quando nós olhamos na Bíblia, Deus tem a bênção da permanência. Deus nos dá, Deus tem dado ao seu povo, e quer dar ao nosso coração justamente esta bênção de poder permanecer firmes, inabaláveis, de não sermos deixados levar por este mundo e pelas situações, as circunstâncias terríveis que estão acontecendo ao nosso redor. Deus quer que nós vivenciamos a bênção da permanência. E eu creio que esta é uma das grandes bênçãos que Jesus, que a palavra de Deus, que a igreja tem a oferecer ao homem da sociedade pós-moderna. É esta possibilidade de encontrar uma vida que vale a pena prosseguir em frente, de permanecer firmes. E nesta noite eu gostaria de falar rapidamente sobre a bênção da permanência, a bênção de ser perseverantes. E a primeira coisa que eu quero destacar no texto sagrado, que a bênção da permanência que Deus nos dá, ela é cultivada através do enfrentamento das lutas, das tribulações. Nós vemos aqui o autor dizendo: lembrai-vos dos dias anteriores, dos quais, depois de terem sido iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos com os espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipante com a todos aqueles que deste modo foram tratados. Aqui nós vemos o autor claramente lembrando aqueles judeus agora convertidos, muitos talvez que tenham fugido de Jerusalém quando se levantou a perseguição e espalhou a igreja pelo mundo gentílico. Talvez esses membros aqui aos quais o autor está escrevendo fizeram parte daquela diáspora quando aquele povo de Jerusalém saiu sendo perseguido, ou talvez se lembravam dos seus familiares, dos seus ascendentes que tinham passado por esta realidade. E desta maneira nós vemos aqui o autor dizendo, lembrando uma característica da vida cristã. A vida cristã é uma vida de lutas, é uma vida de enfrentamentos. Jesus deixou muito claro para os seus discípulos antes de deixar este mundo, nos seus últimos discursos, nas suas últimas conversas com seus discípulos, Jesus alertou claramente que eles seriam perseguidos. Se perseguiram a mim, o Mestre, se me insultaram, se me entregaram à morte, quanto mais a vós outros, meus discípulos, vós sereis perseguidos, e bem-aventurados sois, quando por causa do meu nome vos perseguirem. A história da igreja, meus irmãos, é uma história contada de sofrimentos e lutas. Os 3 primeiros séculos da igreja foram praticamente séculos de perseguição, com poucos períodos de paz. Os imperadores romanos, os grandes dominadores do mundo da época, tudo fizeram para destruir a igreja, lançaram mão de todas as estratégias. E nós lembramos, meus irmãos, de personagens, como dizem aqui, que aqui talvez estaria o autor lembrando de Nero, porque provavelmente essa epístola tenha sido escrita já logo no momento em que Nero estava perseguindo, os seus primeiros passos em perseguição à igreja. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós somos lembramos de Tércio, que fez uma perseguição muito mais generalizada do que Nero. Lembramos de Domiciano, que foi o último dos imperadores, que diz que foi a pior de todas as perseguições. E não é à toa que há aquele lema, que o sangue dos mártires é a semente da igreja.
Hoje nós estamos aqui confortavelmente sentados nos bancos. E quando nós temos este privilégio de viver num país onde temos esta liberdade de poder vir aqui e cultuar o nosso Deus, nós sabemos que há países onde os cristãos estão sendo perseguidos e sendo mortos. E a história da igreja conta diversos momentos em que ela foi tremendamente provada, que passou por tribulações sem medida. Eu me lembro, meus irmãos, de uma história, não sei se você já ouviu falar, de Perpétua e Felicidade. Perpétua era uma senhora de origem judaica, que era cidadã cristã, cidadã romana, por causa do seu pai. E na época da perseguição dos imperadores, ela foi presa em Roma. E com ela foi a sua serva, convertida também ao Evangelho, chamada Felicidade. E conta a história que Perpétua estava grávida, e estava próxima de ganhar o seu filho, a sua filha. E diz que então ela foi visitada ali no cárcere, e alguém disse para ela: olha, você não vai ser levado ao Coliseu de Roma como os cristãos estão sendo levados para ser mortos, porque há uma lei que uma mulher grávida não pode ser levada. E ela virou e disse: não tem problema, eu vou ter a criança, vou ter meu filho, minha filha, depois vocês me levam. E ela ganhou o filho. Depois o seu pai pegou o seu filho nos braços, a visitou novamente ali na cadeia em Roma, e como dizendo: filha, pensa bem, é só negar Jesus, é só confessar César e você vai poder desfrutar de nós, você vai poder criar o seu filho, você vai poder estar ao lado do seu pai. E aquela mulher continuou firme: não, a minha vida é de Cristo, e por Ele vou dar. E ela foi levada com a sua serva na arena, no Coliseu de Roma, e soltaram um touro enorme, forte, e aquele touro foi, por muitas vezes, chifrando aquelas frágeis, franzinas mulheres. Diz que aquele touro se cansou de tanto ir contra aquelas mulheres e desistiu, até que um soldado romano foi com uma espada e traspassou aquelas duas mulheres. Irmãs minhas, suas, que lá no passado deram sua vida. Lembro dos 40 soldados de Sebaste, soldados romanos que se converteram ao cristianismo, e que foram presos, e foi dada uma chance deles negar a Jesus e se salvar, e foram levados a um lago lá na Gália, na França, em Sebaste, de madrugada, a água congelante daquele lago, e os soldados que estavam fora, os soldados romanos, esquentaram águas em tonéis, e desta maneira esperavam que aqueles 40 soldados, colocados nus dentro daquela água gelada, daquele lago, viessem um por um negar a Jesus e se refugiar naqueles tonéis de água quente. E aqueles 40 soldados permaneceram firmes naquelas águas e cantavam: 40 soldados de Cristo, 40 mártires do Senhor, 40 soldados de Cristo, 40 mártires do Senhor. E aqueles 40 homens morreram congelados nas águas daquele lago e não negaram o Senhor. Meus irmãos, hoje quando a gente olha para a igreja, me estranha hoje ver o quanto nós
fugimos de qualquer tipo de desconforto. É natural nós vemos hoje pessoas que por muito pouco não vão à igreja. É muito natural nós vemos hoje pessoas que tendo carro, que tendo todas as facilidades de ir à igreja, nós vemos pessoas que encontram as mais diferentes desculpas para não se envolver com as coisas de Deus. É muito natural hoje nós ouvirmos este evangelho das facilidades, onde as pessoas podem servir a Cristo sem renunciar, sem abrir mão de qualquer coisa. Às vezes eu vejo igrejas que estão minguando e os membros indiferentes, a igreja passando por dificuldades, precisando de pessoas para fazer um trabalho simples e às vezes não consegue encontrar. Pastores que reclamam de igrejas totalmente indiferentes, sem compromisso. E quando nós nos lembramos do passado, de vermos tantas vidas que se deram pela obra do Senhor, que não mediram esforços para dar o seu melhor para Deus. Eu acredito que hoje a igreja precisa, como nunca, ser sacudida por esta realidade que nós estamos aqui, não como turistas, não estamos aqui apenas para aproveitar este mundo tão belo, tão bom. Devemos aproveitar, claro, mas lembrarmos que a minha vida, a sua vida é para a glória de Deus, que Deus quer usar com um propósito, e desta maneira permanecer firme neles. A tribulação produz perseverança. Romanos 5, versículo 3. Tende motivo de toda alegria, porque as tribulações produzem perseverança. Pedro, no capítulo 4, versículo 16, diz que era um texto citado nos cultos, nas reuniões da igreja primitiva. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Se você sofre como cristão, seja qual for o motivo porque você sofre por ser cristão, porque se os seus amigos não entendem, se muitas vezes você é ridicularizado, é olhado como uma pessoa que talvez esteja perdendo o melhor da vida, ou por qualquer motivo que seja, se você está sofrendo por Cristo, glorifique a Deus com este nome de cristão. Uma outra coisa que eu quero destacar nesse texto da palavra de Deus é que a bênção da permanência, além dela ser cultivada, exercitada no enfrentamento das lutas, que nos tornam cada vez mais fortes, cada vez mais dispostos a prosseguir firmes. A outra coisa que eu quero destacar, que nós precisamos de uma visão correta dos valores da vida para permanecer firmes. Diz aqui o texto da palavra de Deus: porque não somente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O autor está aqui dizendo que a atitude daquela igreja e de muitos do passado é que muitos estavam abrindo mão de coisas que aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, são preciosos, mas que eles dizem aqui que eles tinham a consciência
de que haviam coisas melhores, coisas mais importantes, mais preciosas. Ele diz aqui, né, que aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Meus irmãos, a nossa sociedade é extremamente materialista. O nosso mundo pós-moderno é um mundo extremamente materialista, consumista. As pessoas são valorizadas pelo aquilo que têm, pelo número de posses, pela quantidade de bens que possui. A nossa sociedade não dá valor para as pessoas que não sejam revestidas de prosperidade e de muitos bens materiais. E nós mesmos, muitas vezes fomos respingados na nossa vida com aquela teologia que, na verdade, para mim não é uma teologia, mas uma heresia, a teologia da prosperidade, que é fruto dessa sociedade consumista, que está aí presente na mídia, em diversos pastores famosos, em igrejas que estão sempre lotadas, onde os pregadores estão dizendo que se você tem fé, se você é de Jesus, você vai prosperar, você vai ter todos os seus sonhos realizados, você vai ter a casa que você sempre quis, o carro do ano, né, aquele carro importado que você sempre cobiçou. Você vai conseguir tudo com Jesus. E nós muitas vezes somos respingados com esse tipo de teologia. Esse tempo atrás eu vi um irmão dizendo: pastor, é um orgulho santo, mas meu filho é médico, formou para ser médico. Um outro disse: pastor, meu filho é advogado. Pastor, meu filho é engenheiro. Nós não temos mais pessoas na igreja aqui que digam com orgulho: meu filho é missionário, meu filho abriu mão de uma carreira próspera para servir a Deus em outro lugar. Muitos da história fizeram, que poderíamos citar aqui. A verdade é, meus irmãos, que nós somos enganados, iludidos pelo Deus Mamon, e dessa maneira achamos que ser cristão de verdade é ser um cristão que tem tudo do ponto de vista material. Se Deus quer dar, eu não condeno quem tenha recebido de Deus bênçãos materiais. Mas o que eu condeno é aquilo que a palavra de Deus diz do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. É esse amor, este apego, que deixa Deus sempre em segundo plano, as pessoas, o ser humano em segundo plano. Conheci crentes no ministério, meus irmãos, que sempre tiveram dinheiro para trocar de carro, fazer viagens, fazer decoração da casa, mas na hora de dar o dízimo nunca tiveram dinheiro para colaborar. De ver o necessitado, de ir lá estender a mão para o necessitado e ajudar. São cristãos que têm uma visão distorcida dos valores. Não pensam no patrimônio superior, os tesouros do céu. Não pensam no grande galardão que Jesus disse: terá todo aquele que suportar perseguições e amá-lo. Jesus nos tem uma preciosa graça incomparável, e nós cristãos precisamos exercitar isso. E termino esta mensagem dizendo que a bênção da permanência, se você quer ser perseverante, firme naquilo que Deus quer para você, além de você ser firme nas tribulações,
Além de você ter uma visão correta dos verdadeiros valores da vida, você precisa ter convicções corretas, as certezas que vêm da palavra de Deus. Porque diz assim: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que está dizendo aqui, claramente, é que a vida dos grandes homens e mulheres de Deus foram pautadas na convicção, na fé, das promessas, do plano, daquilo que Deus tem para a vida do seu povo. Nós vemos aqui claramente dizendo o autor: precisamos permanecer. Por quê? Para fazer a vontade de Deus, e tendo feito a vontade de Deus, alcançar as promessas. Se queremos a promessa de uma vida vitoriosa, uma vida que vale a pena ser vivida neste mundo, nós precisamos ser perseverantes nesta convicção que as promessas de Deus se cumprem. Elas não falham, desde que o nosso coração esteja em sintonia com o coração de Deus. Outra coisa que ele diz: a certeza de que Jesus virá. Ele vai dizer: não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Meus irmãos, eu vejo que muitos cristãos estão vivendo hoje como Jesus não fosse voltar. Esse, aliás, é um assunto que está faltando nos púlpitos, no ensinamento da igreja. Estamos tão presos, tão preocupados com este mundo, que não nos lembramos mais da promessa que Jesus fez: vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos levarei para que estejais comigo para sempre. Jesus vai voltar. Você crê nisso? Você acredita que está se cumprindo as profecias? Que o que está acontecendo no mundo, todo mundo está falando, sempre aconteceu, é verdade. Mas será que não somos capazes de discernir esse tempo, de que caminha rapidamente para o cumprimento da volta do Senhor, que é a maior promessa que Ele nos deixou? Você crê nisso, meu irmão? E tem algo mais confortante, mais encorajador do que isso? Saber que podemos seguir, que o Senhor vem nos buscar. E finalmente ele diz: nós somos aqueles que são da fé, que não retrocedem para conservação da alma. O corpo, o Everly estava falando agora há pouco no carro, o corpo nosso é o corpo de humilhação, vai voltar para o pó. Esse corpo sofre desgaste do tempo, as enfermidades. O corpo diz que vai voltar ao pó, mas a alma pertence a Deus. E diz aqui que para a conservação da alma é importante nós vivemos uma vida de fé, uma vida confiante, totalmente confiante em Deus, nos seus planos, na sua vontade. Conservar a alma. A nossa sociedade é uma sociedade sem alma, uma sociedade preocupada com o corpo, mas esquece a alma. Precisamos cuidar do corpo? Precisamos, claro, é o tempo do Espírito, mas precisamos conservar a alma, porque a nossa sociedade é uma sociedade que quer destruir a nossa alma, a nossa fé, e nós precisamos permanecer firmes na palavra, na vontade do Senhor. Meus amados, esta é a mensagem. Acho que falei bastante. A bênção da permanência. Essa é a grande bênção de Deus para a pós-modernidade,
para mim e para você. Permanecer firme, inabalável. Então, meu irmão, enfrente as lutas de cabeça erguida. Estão aí para te fortalecer, não estão aí para te derrotar. Vá em frente. Seja qual for a luta que você está enfrentando, a tribulação, saiba que Deus está com você. E você vai vencer, se você perseverar até o final. Vá em frente. A vitória é tua, porque Cristo venceu na cruz por nós. Tenha uma visão correta dos valores. Tudo passa. Não vamos levar nada no caixão, a não ser aquilo que nós levarmos no nosso coração. O patrimônio de Deus é superior. O galardão dele é muito maior do que qualquer coisa nesse mundo. E tenha as convicções da palavra de Deus que nos sustentam. As promessas de Deus se cumprem na vida dos seus filhos. A volta de Jesus está aí, vai cumprir. Ele não nos enganou. E vamos conservar a nossa alma, o nosso íntimo, na nossa vida com Deus, porque é isso que Deus quer, que nós sejamos aqueles que vão chegar no final como mais do que vencedores. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê a graça, a bênção de permanecer firmes. Amém.